tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como sempre a prof diz isso para vocês. Bom, hoje, na aula de hoje, a prof disse que iria fazer a correção com vocês, mas aí todas as correções, né, das páginas do último capítulo, do capítulo 4, são questões bem pessoais, né, que vocês deveriam fazer lá no caderninho de desenho, tá? Antes de nós iniciarmos aqui no teatro, né? Então, o que eu deixo como trabalho? Que eu vou postar lá no grupo, referente ao capítulo 4, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os 12 trabalhos de Hércules, beleza? E aí eu vou mandar lá no meio de transmissão de cada grupo. Então, o encerramento do capítulo 4, então fica esse trabalhinho sobre os 12 os 12 trabalhos de Hércules, tá? E assim que vocês forem fazendo, então, as atividades anteriores, né? Vocês vão mandando para a prof já ir corrigindo, beleza? Pode ser? Aí, esse trabalhinho de pesquisa de todo final de capítulo, aí tem que ser entregue lá na escola, tá? Aí, quando for solicitado os outros trabalhos das outras disciplinas, vocês entregam a pesquisa junto, beleza? Tá? Mas então é isso. Aí a prof deixa isso, vou colocar lá no grupo, pesquisar, né, no final agora desse capítulo, no capítulo 4, os 12 trabalhos de Hércules, tá bom? Que esse, então, sim, é um trabalho avaliativo, assim como todos os outros que vocês estão fazendo. E, então, a prof quer que vocês entreguem junto com o material quando for solicitado, tá bom? Mas daí vai ter data ainda que a gente não estipulou, beleza? Então, agora nós vamos entrar lá. Olha aqui como estavam interessantes esses trabalhinhos, né? Então, ainda não vi fotinhos deles, mas a prof deu prazo para vocês, tá? Vocês podem estar fazendo até dia 5, dia 6 do próximo mês e mandando para a prof, tá bom? E a pesquisa daí vai lá no grupo da escola, vai estar avisando, né, o dia que deve ser entregue esses materiais lá na escola. Daí vocês têm um prazo maior, tá bom? Mas já vão se agilizando aí, quem está com curiosidade de ver os 12 trabalhos de Hércules, beleza? Tem bastante filme sobre isso, né? Mas então, para terminar esse tema bem interessante, né? De mitos, heróis e tudo que habita esse nosso universo imaginário, a prof deixa esse trabalho então para vocês, beleza? Então tá. Agora, então, nós vamos trabalhar a questão do capítulo 5. Teatro para ser e interpretar. Beleza? Gente, vocês aproveitaram de uma aula, comecinho lá do ano, o que a gente iria trabalhar esse ano. Então, daí a prof falou que a gente iria trabalhar o teatro, né? E nós vamos trabalhar, se Deus quiser, logo, né? Então, assim, a prof contou que então era Dionísio, né, era considerado o deus na mitologia grega, né, na antiga Grécia, ele era considerado, então, o deus do vinho e da alegria. Então, por isso, Dionísio também é considerado o deus do teatro, porque é o que o teatro vem a proporcionar, embora tenha, né, vários temas, né, como a prof tinha explicado, dos temas como tinham surgido. Nós vamos lá para a pequena introdução que a prof fez para este capítulo. Então, o teatro apareceu na antiga Grécia, tá? No século IV a.C., nos festivais anuais em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria. Esse deus Dionísio, para os romanos, era o deus Baco, tá? Que era o mesmo deus, né? O deus do teatro, o deus dos vinhedos, né? E da alegria, beleza? Então, vamos lá. Então, para os romanos, esse deus era o Baco, né? E a cada nova safra de uva era realizada uma festa em agradecimento aos deuses, né? O deus do vinho, Baco e Dionísio. Né? Para os gregos, Dionísio, para os romanos, Baco. Então, eles faziam aquelas festas, aqueles cortejos, aquelas procissões, que mais tarde foram conhecidas como ditirambos, tá? Ditirambos, que mais tarde, então, essas procissões
passaram a ser chamadas de ditirambos. E então, nessas festas, eles tinham um coro, né, que faziam aquelas vozes, danças, rituais para agradecer os deuses. Aí começou a surgir aquelas histórias para contar as peripécias mesmo do próprio Deus, né, porque cada deus da mitologia tinha suas histórias, suas aventuras. Então ali eles começavam a interpretar. Aí surge então, né, com esses festejos, né, em relação ao Deus do vinho, surge então a questão do teatro, certo? Que também a palavra teatro significa um local físico em que a arte se representa. Vocês já ouviram na história o Coliseu, né? Que era aquela coisa que teve passou por vários momentos, mas também houve teatro no Coliseu, nós vamos ver mais para frente, né? Vocês vão ver na história, né? E a Prof também já fez uma representação lá no começo do ano, lembra? Então, assim, os primeiros gêneros, né, do teatro, ali era tudo alegria, naqueles festivais, né, e tudo mais. Mas depois, quando o teatro começa a surgir como dramaturgia, de fato, né, aí começa a surgir os gêneros. Então, daí começa a surgir a tragédia, depois, não, primeiro a comédia, perdão, depois da comédia vem a tragédia e depois o drama, né? Que é uma mistura de comédia e tragédia. E hoje nós temos tantos gêneros aí, né? Que a gente nem consegue enumerar. Sempre está surgindo coisas novas. Pois bem, então nós vamos começar a leitura deste capítulo, certo? E depois a Prof vai dividir também o capítulo 5 em duas partes, tá? E no final de cada capítulo, a Prof vai estar passando um trabalhinho então avaliativo, beleza? Vamos ver se eu aumento aqui para vocês acompanharem comigo a leitura aí. Teatro para ser e interpretar. Como arte de representar, o teatro nos apresenta personagens e lugares que jamais poderíamos conhecer de outra forma. Ele também nos mostra situações com as quais nos identificamos e, assim, podemos entender melhor a própria vida. Por ser uma arte plural, o teatro pode assumir inúmeras formas. Vamos conhecer algumas neste capítulo, né? Porque no teatro a gente representa, então eu posso ser um bicho, eu posso ser uma nuvem, eu posso ser uma planta. A gente pode ser o que quiser, né? Então é muito, muito legal essa arte da dramaturgia, né? De ser o que não é, né? De transformar também aquele espaço, né? Aquela história, contar uma história, é muito legal. Então, quem de vocês já foi ao teatro? Quantas peças já assistiram? Nós vamos fazer teatro quando a gente voltar. Se preparem aí, meus artistas. Então, vamos lá. Tem sempre no começo dos capítulos, né? Essa questão aqui do quadrinho amarelo, que vocês têm que responder lá no caderninho de desenho, tá? Então, que título você daria à apresentação teatral retratada nessa imagem? Você sabe quais são as imagens do teatro, figura que representa? Aquela carinha, né, alegre, né? E a outra triste, né? Então, alegria e tristeza, né? Porque é a arte de representar o cotidiano, a vida do ser humano, né? Então, o que poderia ser? Será que era uma tragédia? Uma comédia? Estão se divertindo? Como é que é? Né? Então, o que vocês pensam sobre isso? Na letra B, identifique e analise os elementos artísticos representados, tá? O que eles estão representando aqui? Observe. Elementos artísticos. Ó, aqui os chapéus, né? São homens, identifica que são dois homens, que pode ser um policial. Quero que vocês analisem lá, tá? Então, tá com, olha só, todos os elementos, né? Que estão aqui, as máscaras, né? Tudo mais. Você já assistiu algum espetáculo de teatro? Como foi? Se nunca assistiu,
como imagina que seja, tá? Aqui em Cascavel tem, eu acho que mais para o final do ano, acho que novembro, por aí, tem um festival de teatro. Eu aqui ainda não fui, né? Mas dizem que é muito bom. Tem peças de fora. E assim que tiver alguma peça, assim, quando a gente retornar, a gente vai assistir, beleza? Vamos todos juntos ao teatro, tá bom? Fazer a nossa trupe lá. Então vamos continuar. Na página seguinte, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É que agora a prof duplicou aqui as folhas para ficar melhor. Vamos lá então? Ah, não. Agora tem um carro incomodando. Tudo bem, vamos lá. Agora eu era. A imaginação tem um lugar garantido na arte. No teatro, podemos ser várias pessoas, animais e até objetos. Usando a imaginação, podemos fazer de conta que vivemos em lugares e épocas diferentes. É viajar mesmo, né, gente? O teatro, como conhecemos, tem suas raízes na Grécia Antiga. Os gregos, inspirados por sua mitologia, trouxeram deuses e heróis para o palco. No início, as encenações tinham propósitos religiosos. Depois, os gregos criaram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia, que eram incessantes. Passavam dias representando, porque eles não seguiam roteiro, era conforme ia acontecendo, eles iam inspirando, o público ia gostando, e aí eles iam constantemente. Por isso que essas duas máscaras simbolizam o teatro, a de tristeza e a de alegria, certo? Aqui e aqui. Vamos lá. Na tragédia, geralmente, há um herói que luta contra o seu destino, de maneira que o final dessas histórias costuma ser triste ou violento. Era muito violento. Tinha uns enredos bem pesados, né? Aquela coisa de família brigando, morte em família, era uma coisa bem, bem pesada. Na comédia, o personagem principal é o engraçado e os costumes das pessoas são criticados, fazendo o público rir. Essas histórias costumam ter um final feliz. Então, nas comédias, né, como a gente sabe até hoje, são histórias que terminam com um final feliz, né? Não tem a tragédia. Aí o drama vem depois, mais tarde, para juntar esses dois gêneros, né? Porque você sabe que no drama todo drama que a gente assiste não tem só tristeza, tem momentos de alegria, né? Pode ser classificação a um drama, mas também tem alegria. Então, é como a vida da gente, tem alegria, tristezas, né? Então, é assim. Na Grécia Antiga, as peças eram interpretadas ao ar livre, em lugares específicos, como as arenas, onde cabiam até 20.000 pessoas. Então, como eles não eram fechados, né? Era tipo coliseu, daquela forma redonda, e para caber tanta gente também, então os artistas, a entonação lá dentro tinha aquele eco, né? Aquela coisa que tinha essa sonoridade para ser ouvido por todos para o público, né? Então, vocês imaginam esses artistas fazendo aquelas caras, usavam muitas máscaras, né? E lembrando que as mulheres não participavam, né? Que eram só os homens que faziam papel de mulheres, né? As mulheres só fizeram teatro muito, mas muito mais tarde, mas bem mais tarde mesmo. Acho que lá pelo século XVIII, XIX, para ver, né? Como a dificuldade. Então, até começo do século XX, a mulher também era meio discriminada ao fazer teatro, né? Então, quem fazia os papéis de mulheres eram os homens, tá? Tem um filme muito antigo que é bem legal, que vocês já ouviram falar de William Shakespeare, né? Que escreveu Romeu e Julieta, Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão. Então, tem um filme que é Shakespeare Apaixonado, que conta a história de uma menina, de uma moça, sei lá, não me lembro se era princesa ou alguma coisa, e que ela queria muito fazer teatro. Então ela se passa por um homem para poder fazer teatro, né? E é muito interessante, assim. E no filme é Shakespeare que está escrevendo as peças, né? Então é o início da história das dramaturgias de Shakespeare.
mas é um filme muito antigo, não sei se vocês vão encontrar. Mas eu vou estar procurando aqui para vocês. Quem sabe a gente consiga assistir no retorno, tá? Shakespeare Apaixonado, tá? Então vamos lá? Shakespeare era um dramaturgo inglês, tá? Escreveu muitas peças teatrais. Nossa, nós vamos ler algumas. Vocês já devem, mais para frente, vão conhecer na literatura, né? Até na própria textos na língua portuguesa. Mas a gente pode ver, né? Quem não conhece a história de Romeu e Julieta, né? Então, vamos lá. Então, aqui está explicando o que é uma encenação, que é uma representação, montagem, espetáculo teatral. Indumentária é a vestimenta, é a roupa, certo? Então, teatro da vida. Observamos a história, percebemos que o ser humano desempenha a arte de representar desde os tempos mais remotos. Em várias culturas, as encenações foram e ainda são usadas em rituais e festejos com diferentes objetivos, seja para expressar emoções, seja para celebrar. Muitas dessas representações trazem em sua estrutura a música, a dança, a indumentária, que são as roupas, né? E as máscaras, certo? Nós vamos ter uma atividade lá na página 70 e 71, que nós vamos realizar no retorno. Nós vamos confeccionar uma máscara, certo? Uma máscara e vamos fazer uma representação teatral, tá? De todos esses capítulos, sempre tem uma prática que nós vamos realizar, tá bom? Então, vai ser muito prazeroso esse nosso retorno. Vamos ver agora, prof, a página lá. Vamos para cá. Vamos ver se eu terminei lá embaixo direitinho. Não. Acho que terminei. Isto. Bom, aqui mostra pessoas mascaradas dançando para espantar maus espíritos durante um festival internacional de surf em Pernik, Bulgária, em 2018. Gente, nas culturas mais antigas, indígenas, né, tinha a dança da chuva, a dança da colheita, a dança disso, a dança daquilo, né, a fertilidade. Então, também é uma representação artística, porque também tem aquelas encenações, então também é teatro, né? Então vamos lá, que a gente chama de artes cênicas, né? Cênicas de representar cenas, tá? Como nas arenas gregas as pessoas ficavam muito longe dos atores, as máscaras tinham uma função importante. Elas eram bem maiores do que o rosto dos atores e tinham traços bem expressivos, para que o público pudesse enxergá-las, entender o que estava sendo encenado, né? Para o público poder enxergar, nossa, que expressão é aquela? Então eles trocavam de máscara, agora alegria, surpresa, né? Todas essas expressões que a gente tem na nossa questão facial, né? Nossos trejeitos que nos diz muito, né? Então, eles tinham que ter várias máscaras para cada fala, para cada história, para representar então aquele momento de surpresa, alegria, né? Susto. Então, era bem interessante. Imagina o trabalho de atuação, né? Não tinha um enredo próprio escrito, mas tinha muitas máscaras. Além de conferir uma expressão facial ao personagem, as máscaras tinham a função de ampliar a voz do ator para que ele pudesse ser ouvido por todos os espectadores. Então, eles tinham aqui, né, uma abertura que era como se fosse um tipo hoje, né, digamos, um microfone ou uma coisa, para ampliar, então, o som, tá? Olha que interessante isso, né? Para serem vistos, os atores usavam botas com salto que faziam parecer mais altos. Aquelas famosas pernas de pau, parece, né? Mas eram umas botas com salto, tá? Então, o uso da máscara percorreu a história e ainda é um recurso utilizado por companhias de teatro de várias partes do mundo. Ao utilizá-la, o ator precisa desenvolver amplamente sua linguagem corporal para compensar a expressão fixa do rosto, a fim de intensificar as características propostas pelo adereço. O adereço, então, são o que vem junto com a máscara, né? A indumentária toda dele.
Então, ele tem que justificar aquela máscara ali para fazer valer, então, para poder transmitir para o público, né, o que está sendo encenado. Vamos lá, então. Aqui, a comédia dell'arte. O tempo passou e a máscara tornou-se muito importante para outro tipo de teatro que surgia na Itália no século XVIII, chamada comédia dell'arte, muito famosa, que também a gente vai estudar. Era um jeito diferente de fazer teatro. Os atores não decoravam falas, como eu falei, né? Era tudo no improviso, pois improvisavam os diálogos e os personagens eram sempre os mesmos. As máscaras caracterizavam e diferenciavam cada um. Os mais conhecidos são Arlequim, você já conhece, né? Colombina, né? Que tem muita fantasia de carnaval aí, de Arlequim. Depois eu vou ver se aparece aqui as imagens. Colombina, né? O Polichinelo, Pantaleão e Capitão. Eram sempre os mesmos personagens, mas os temas mudavam, certo? Então, assim, essa comédia dell'arte tem essa característica de ter estes, então, cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco personagens, né? Sempre esses mesmos personagens, mas com enredos diferentes, tá bom? Então, as histórias eram engraçadas e apresentadas pelas ruas das cidades, aproximando assim o teatro do público, como a gente chama hoje o teatro itinerante, né? O teatro que vai até o público não vem, então você vai, né? Os teatros Monbeio, que a gente chama, né? Então, vamos lá, aqui, opa, deixa eu voltar. Aqui tem uma figura da Arlequina, né? Botei o mouse para melhorar, vamos lá. Gravura da personagem Arlequina e comédia dell'arte do século XIX. Olha que legal. Né? Mas depois ela foi evoluindo, né, gente? Vamos lá. Fantasias de Arlequina no carnaval aí. Aquela Arlequina lá dos super-heróis aí. É outra, né? Vamos lá. Máscaras em todos os lugares. As máscaras têm sido utilizadas há muito tempo, nas diversas encenações pelo mundo. Cada região ou cultura elabora suas máscaras conforme seu modo de representar. Então, olha aqui, na chinesa. A natureza é o principal assunto apresentado pelo teatro japonês, perdão, é oriental, mas não é, né? O japonês no. A encenação mistura elementos como dança, música e poesia. Há representações sobre animais reais e imaginários e elementos da natureza. Os atores contemporâneos encenam da mesma forma os papéis, mantendo essa tradição milenar. As máscaras geralmente são feitas de madeira. Nelas são utilizadas técnicas sofisticadas que fazem a expressão da máscara mudarem de acordo com a luz. Olha que coisa interessante, né? De madeira do teatro japonês no. Eu vi um filme também sobre. Vou procurar esse filme também para estar passando para vocês, onde eles utilizavam essa máscara. E o filme não é muito antigo, não, porque eu vi na Netflix, então eu vou ver se eu acho para passar para vocês o nome, tá? Que mostra bem essas trupes, né? Trupes a gente chama que são grupos de teatro, né? Que usavam essas máscaras aqui no teatro japonês. Eu acho que é o teatro japonês, não. Eu vou procurar lá e daí eu vou passando para vocês, tá bom? Então, aqui. O teatro romano absorveu muitas características da cultura grega, inspirando-se na mitologia e representando deuses e heróis gregos. No teatro romano, um mesmo personagem podia ter várias máscaras, uma para cada expressão. Elas podiam ser confeccionadas em cerâmica, couro ou madeira. Veja a diversidade, né, de materiais. Então aqui, ó, a figura, então, né, veja aqui a cabeça dele, relembrando as parreiras, né, de uvas, né, que era aquelas coroas que os gregos usavam, né, que é tipo de meio de plantas de uvas, né? Então, máscara de Baco, deus romano do vinho e do teatro, né? Então, eles usavam umas coroas sempre
né? A não ser o rei que usava uma coroa de ouro, mas tinha essa coisa de usar um adereço, né, na cabeça. Enfim, vamos lá. Aqui. Misturar dança, música e poesia é muito comum nos países do Oriente. Na maioria das apresentações tailandesas, por exemplo, a forma de dançar e contar histórias é baseada no Ramakin, versão tailandesa do poema épico hindu Ramayana. A máscara impede o diálogo entre os atores, então um conjunto de cantores fica responsável pela narrativa da peça. É geralmente feita em madeira ou barro e pintada com apliques de folhas de ouro e joias falsas. Olha aqui. Esses povos orientais, eles têm essas tradições até hoje, né, gente? Então, é bem forte isso, essas representações. Então, aqui usava uma narrativa, porque, claro, com uma máscara dessa, né, o ator era impedido de conseguir falar, mas ele fazia toda a encenação, a expressão, né? E daí outros atores faziam a narrativa da história, certo? Então vamos lá. Nas comunidades tradicionais, as máscaras costumam ser usadas para representar seres humanos, animais e seres míticos, seguindo a linguagem tradicional da comunidade ou da divindade representada. Muitas vezes, a comunidade escolhe ou nomeia o responsável pela fabricação das máscaras. Os materiais mais comuns para isso são madeiras, marfim, bronze e pedra. Vejam só, né? Então, essa aqui é uma marca da etnia Choquim. Nossa Senhora, é difícil, né? Mauana, máscara da dança de Moana Puo. Então, tem umas palavras bem complicadinhas ali, né? Mas quando a gente não sabe, tem que ler como está no português, que daí não está errado, não, tá bom? Que não pode inventar, mas pode, né, ler como está escrito aqui. Moana Pô, da etnia Chakwe. É isso aí. Bom, gente, então, o que acontece? Nessa página aqui tem uma prática, tá? Mas vocês não vão fazer essa prática porque nós vamos fazer no nosso retorno, certo? Então, na próxima aula, a prof vai estar fazendo a correção. Correção não, eu vou ficar aguardando vocês me mandarem as questões A, B e C, tá? E nós vamos, então, dar continuidade aqui nessa página, tá? Perdão. Nós vamos dividir em 2 momentos, então, certo? E nós vamos dar continuidade depois à página 72, tá bom? Que daí vocês vão ter uma atividade na apostila. Mas, então, para a aula de hoje, fica lá o primeiro quadro, né? Deixa eu ver. Primeiro quadro do capítulo 5, né? Naquele quadrinho amarelo lá, para vocês responderem lá no caderno. A, B e C. E a pesquisa final do capítulo 4, né? Aqui do capítulo 4, que é para vocês fazerem, então, uma pesquisa sobre os 12 trabalhos de Hércules, tá? Então, no final de cada capítulo, a prof vai estar passando um trabalho, uma pesquisa. Então, a prof quer que vocês façam essa pesquisa sobre os 12 trabalhos de Hércules, tá? Para entregar até o dia 5 do mês que vem, tá? Lá na escola. Quer dizer, eu não vou dizer ainda a data, vamos esperar o comunicativo da escola para retirada das atividades e devolutiva, tá bom? Então, assim, ó, já vão se preparando com essa pesquisa, que é o encerramento, então, do capítulo 4, beleza? E para hoje, então, fica só essas questões aqui para vocês fazerem, né? No caderno de desenho, responder A, B e C, beleza? Então, para a aula de hoje é isso, gente. Qualquer dúvida, procurem a prof, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês, com muitas saudades, rezando que a gente volte logo, né?
que a gente sente muita falta de vocês, tá bom? Então, ó, um grande beijo, uma boa semana, que Deus abençoe vocês e a família de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.